Vamos hoje viajar no tempo, lá para o início do século XVII, para conhecer a história de Jamestown. Foi a primeira colónia inglesa que conseguiu mesmo vingar nas Américas. E como vamos ver, é uma história incrível de ambição, de muito sofrimento, mas também de sobrevivência, que acabou por ser o ponto de partida para algo muito, muito maior. A pergunta que nos vai acompanhar ao longo desta viagem é precisamente esta: como é que um pequeno forte, super frágil, que esteve quase a desaparecer várias vezes, não só sobreviveu, como ainda lançou as bases para o que viria a ser uma nova nação? Parece quase impossível, não é? Vamos a isso. Bem, tudo arranca em dezembro de 1606. Três navios pequeninos, o Susan Constant, o Godspeed e o Discovery, largam de Inglaterra com 105 homens e rapazes a bordo. A missão deles, paga por investidores, era bem direta: encontrar ouro e, se possível, uma nova rota para o Oriente. Só que havia um pequeno grande problema. Muitos dos passageiros eram cavalheiros, gente que não estava nada habituada a trabalhos pesados. E claro, isso ia ser um desafio enorme quando, em abril de 1607, depois de uma viagem longa e difícil, eles finalmente chegaram à costa da Virgínia. Eles iam cheios de sonhos, à espera de encontrar ouro por todo o lado e de viver uma grande aventura. Mas a realidade... a realidade foi um choque brutal. O sítio que escolheram para se instalar era um pântano com terra má para a agricultura. Para piorar, a água do rio era salobra, quase salgada, e no verão estava cheia de mosquitos que transmitiam doenças mortais. A promessa de um paraíso desfez-se num instante. A primeira coisa a fazer era, claro, construir um abrigo seguro. Por isso, a prioridade foi levantar um forte. A estrutura era bastante inteligente para a época, tinha uma forma triangular, com muros feitos de troncos com quase 4 metros de altura. Em cada um dos 3 cantos, puseram canhões para se defenderem. Lá dentro, as condições eram muito básicas, umas cabanas feitas de barro e paus. Foi um trabalho duríssimo, especialmente para homens que nunca na vida tinham pegado numa ferramenta. E atenção, é muito importante perceber isto: eles não chegaram a uma terra deserta. Aquela região já tinha donos. Era o lar da Confederação Powhatan. E não era um grupo pequeno, era uma rede enorme e poderosa de tribos liderada pelo chefe Powhatan. Eles eram agricultores muito hábeis, plantavam milho, feijão, abóbora. A relação com os ingleses foi, desde o início, super complicada. Havia trocas comerciais, sim, mas também muita desconfiança de ambos os lados. No meio da desorganização e do desespero dos primeiros tempos, apareceu uma figura-chave: o capitão John Smith. Ele era um homem prático e não foi de modas. Impôs uma regra muito simples, mas que mudou tudo: quem não trabalha, não come. E com isto, obrigou todos, até os tais cavalheiros, a cultivar a terra e a fazer o que era preciso para sobreviver. Foi a liderança dele que impediu que a colónia entrasse em colapso logo ali. E pareceu resultar. No outono de 1609, a colónia já tinha crescido bastante e a população tinha chegado a umas 500 pessoas. Parecia que as coisas estavam finalmente a encaminhar-se, mas foi precisamente aí que John Smith teve de voltar para a Inglaterra por causa de um ferimento. E com a saída dele, a disciplina desapareceu. O pior ainda estava para ver. O inverno que seguiu, de 1609 para 1610, ficou para a história como o tempo da fome. Foi um período absolutamente terrível. Ficaram sem mantimentos e, para ajudar, os Powhatan cercaram o forte. O desespero foi total. Os colonos tiveram de comer os cavalos, depois os cães e os gatos e até mesmo ratazanas. Há relatos de que chegaram ao ponto de ferver o couro dos sapatos e dos cintos para terem algo para mastigar. O resultado daquele inverno foi catastrófico. Das 500 pessoas que lá estavam no outono, na primavera seguinte só restavam cerca de 60 sobreviventes. A colónia esteve mesmo à beira do fim. Foi, sem dúvida alguma, o momento mais sombrio de toda a sua história. Então, como é que saíram deste buraco? A resposta, surpreendentemente, veio de uma planta. Um dos colonos, chamado John Rolfe, teve a ideia de experimentar uma nova variedade de tabaco, que trouxe das Índias Ocidentais. Era uma planta mais doce, que se deu lindamente no sol da Virgínia e que se tornou muito popular na Europa. De repente, Jamestown tinha finalmente encontrado o seu ouro. Não era amarelo e brilhante, era verde. Esta descoberta mudou completamente as regras do jogo. A busca por ouro foi esquecida e toda a energia da colónia passou a focar-se numa única coisa: cultivar tabaco. A planta tornou-se o motor da economia, ocupando quase toda a gente. Jamestown passou de um projeto falido a um negócio muito lucrativo. Mas esta nova riqueza exigia duas coisas: cada vez mais terra e cada vez mais mão de obra. O ano de 1619 foi outro marco fundamental. Foi nesse ano que se criou a Casa dos Burgueses. E o que era isto?
Basicamente, foi a primeira Assembleia de Representantes eleitos na América do Norte. Pela primeira vez, os homens brancos que fossem proprietários de terras podiam votar para criar leis e decidir os impostos locais. Foi um passo gigante para a ideia de um governo próprio. Só que o ano de 1619 deixou um legado duplo e muito contraditório, porque em julho nascia esta semente de democracia. Mas apenas um mês depois, em agosto, chegou o primeiro navio com africanos escravizados. A partir desse momento, estabeleceu-se um sistema de trabalho forçado que iria alimentar a economia do tabaco durante séculos. É impressionante pensar que no mesmo sítio e no mesmo ano nasceram duas ideias completamente opostas: a liberdade para uns e a escravidão para outros. E claro, o sucesso do tabaco teve consequências. As plantações precisavam de cada vez mais espaço e começaram a invadir as terras que pertenciam aos nativos. O resultado está à vista. À medida que o número de colonos ingleses não parava de crescer, a população Powhatan começou a diminuir drasticamente, vítima dos conflitos e da perda do seu território. A tensão era cada vez maior. A situação acabou por explodir em março de 1622. O novo líder dos Powhatan, ou Pechancanou, organizou um ataque surpresa e coordenado contra os colonos. Nesse ataque morreram 347 ingleses, o que na altura era quase um quarto de toda a população. Foi um massacre que deu início a uma guerra longa e violenta que mudou para sempre a relação entre os dois povos. Mesmo com todas estas dificuldades, Jamestown sobreviveu e continuou a ser a capital da Virgínia por quase 100 anos. Mas os problemas iniciais, como a localização pantanosa e as doenças, nunca desapareceram. Em 1698, um grande incêndio destruiu os principais edifícios do governo. Foi a gota d'água. Em 1699, as autoridades decidiram mudar a capital para um sítio mais saudável ali perto, a que chamaram Williamsburg. Aos poucos, Jamestown foi sendo esquecida e abandonada. E terminamos com esta pergunta, para pensarmos um pouco. Afinal, a história de Jamestown é de uma fundação heroica, um exemplo de coragem e do nascimento da democracia? Ou é mais um começo trágico, uma história de guerra, doença e do início da escravidão? A verdade, se calhar, é que não há uma resposta simples. É de uma forma complexa e até desconfortável, as duas coisas ao mesmo tempo.